Opa, boa noite, Jaime. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo certo. Queria já começar a entrevista com você se apresentando aí. Fique à vontade. Claro. Deixa eu só. A câmera tá boa? Como é que é? Distancie só um pouco mais, assim, para pegar, enquadrar melhor. Ok. Aí, Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Hoje eu tô numa situação diferente. Tá. Tá boa? tá boa. Ó, tenho 23 anos, né? No caso, meu nome é Jaime Cardoso, tenho 23 anos. Sou natural de João Pessoa. Sou militante político. Há mais ou menos 6, 7 anos, eu acho. Onde eu venho militando desde o impeachment da Dilma. Onde eu tive o prazer de se dispor do meu tempo para poder lutar por uma democracia naquela que eu acredito, que não é uma democracia onde a esquerda ela predomine, onde lute com todo esse estabelecimento comercial, esse establishment que a gente tem no mundo, né? Sobre essa ditadura, realmente, essa ditadura de esquerda, essa ditadura comunista, a ideologia comunismo, a ideologia de esquerda que se impetrou no nosso Brasil nessas últimas décadas. Então, tenho um prazer de estar lutando com isso, tenho um prazer de estar lutando desde o impeachment da Dilma pelo meu Brasil. Aquele velho ditado, aquela velha música que nós gostamos de falar, né? A nossa bandeira jamais será vermelha. Então, basicamente isso. Sou um mero militante. Lógico que tem muitos militantes com mais expressão que eu. Enfim, basicamente isso. Hoje eu faço meu papel como um cidadão, mesmo sendo um pré-candidato a vereador, faço meu papel de denunciar certas coisas que aconteçam no nosso município, essa velharia política, que na verdade, muitos se querem se ultrajar de direita, querem se ultrajar de liberais, de conservadores, quando na verdade eles só querem manter pegando esse discurso que vem crescendo muito na sociedade, que é o discurso de lutar contra o comunismo, quando na verdade eles chegam no poder, eles se vendem ao estabelecimento, eles se vendem ao establishment que a esquerda tanto deseja, tanto necessita para manter o seu poder. Como eu repito, eu sou um mero militante, tenho um prazer de estar conversando contigo, meu irmão. Muito bom. Prazer é igual, em ambas as partes. Então, Jaime, eu queria já te perguntar o seguinte, pegando o gancho da sua pré-candidatura a vereador de João Pessoa, queria saber o seguinte, quais as suas principais bandeiras e projetos para a cidade de João Pessoa, especificamente? Tá, vamos lá. Projetos eu acho que eu não posso falar porque eu estaria fazendo campanha antecipada. Então eu não Mas as posso ideias cometer esse gerais. erro. Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que João Pessoa ele precisa passar por uma mentalidade diferente de política. O vereador, que ele precisa entender que ele precisa fiscalizar o executivo. Então, a minha ideia é ser um vereador fiscalizador, mostrar as necessidades que o município está precisando e mostrar também as falácias dessa velharia política que usurpou da política paraibana. Tem uma ideia muito grande de trabalhar conforme uma diminuição, de lutar por uma diminuição de cargos públicos dentro do município. Tem uma ideia muito grande de a gente trazer um pouco a iniciativa privada, usar o nome vereador, usar a ideia de vereador, de trazer um pouco a iniciativa privada para dentro da João Pessoa, divulgar cada vez mais, trabalhar junto ao município, dependendo de quem for o prefeito, você sabe muito bem que se for um Ricardo Coutinho da vida, vai ser muito difícil, e muito difícil não, é impossível tratar politicamente com ele, a gente vai ter que lutar e mostrar as falácias, no caso, que é a sua gestão. Então, minha maior proposta, minha maior ideia como vereador seria ser um vereador fiscalizador, aquilo que é o papel de vereador. E conforme a gente for chegando lá, a gente for vendo algumas coisas, a gente precisa sentar e ver realmente quais são as necessidades do município. Lógico, você sabe muito bem que o município a gente precisa acabar com essa máquina pública que tão grande que a gente tem no nosso município, que é milhares de empregos na prefeitura municipal, milhares de empregos na Câmara Municipal.
Então, assim, você precisa levar a população para a independência social, a independência econômica. Então, acredito que a minha eleição, a minha candidatura, ela é baseada numa mudança de pensamento, numa mudança de que o político deve agir diferente. E quando chegar lá, logicamente, eu terei sim minhas propostas, terei sim sentado com pessoas, sentado com você também, enfim, sentar com outras pessoas que possam me ajudar a gente criar cada vez projetos mais importantes para João Pessoa. Porque, por exemplo, se eu vier aqui dizer a você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vamos ser sinceros, quero apenas o cargo de vereador para poder trabalhar. Quando eu chegar lá, é que eu vou poder ver aquilo que eu vou poder fazer. Concorda comigo? Então, assim, eu não concordo com o discurso populista. Eu vou calçar rua, vou lutar por isso, vou lutar por aquilo. A minha ideia, eu repito, a minha ideia de política, a minha ideia de militância, a minha ideia de entrar na Câmara Municipal é para que o município de João Pessoa mude, incentivar cada vez mais o município de João Pessoa a mudar esse pensamento de que você só pode ser um cara bem sucedido financeiramente na vida se você for depender do poder público municipal, se você depender da economia municipal, do emprego caro que você vai poder ter dentro da prefeitura, dentro da Câmara Municipal. Então, assim, eu quero lutar por regalias. Quero também lutar por muitas regalias dentro do município. Quero lutar muito na Câmara Municipal, usar essa minha vontade, meu ímpeto de jovem, graças a Deus, e essa vontade que eu acredito que você também tem, de a gente poder diminuir os salários dos políticos dentro do município. É uma luta muito difícil, mas a gente precisa, como eu sempre falo, cada andorinha ela vai podendo procriar, e cada procriação a gente vai podendo crescer essa ideia, e assim, mais para frente, a gente pode mudar essa cultura, essa necessidade de que o político está ganhando horrores no município de João Pessoa. O político, um vereador, se eu não me engano, ele ganha 15 mil reais. Imagina um vereador ganhando... Imagina um vereador ganhando 15 mil reais no meio da pandemia, enquanto você está em casa, você fica em casa, enquanto as empresas vão fechando, os micros empresários vão tendo que acabar com o seu sonho de ser empresário, porque o município em si, e a Câmara Municipal e os vereadores da nossa cidade, eles não fazem realmente aquele corte de gastos para poder virar exemplo na economia do nosso município. Basicamente isso, eu não vou prometer muita coisa, porque quem promete mais nada faz. Então é basicamente isso. Quero ser um cara que venha mudar a mentalidade do pessoal da nossa cidade, o máximo que a gente puder alcançar, de que política, que primeiro o povo tem que gostar de política tem que ser discutida, entendeu? A gente precisa incentivar cada vez mais jovens como você, como outros, que têm índole boa, que têm um bom pensamento, que são pessoas honestas, a cada vez mais a se interessarem ou até se candidatarem a cargos eletivos, para assim a gente ir mudando cada vez mais a cultura política do nosso estado, que é tão defasada diante essa velharia política que nós temos. Com certeza. E você tocou, Jaime, numa questão importante, que remete à função verdadeira do parlamentar, né? A função essencial, como o próprio nome já diz, é parlar, que significa falar, ou seja, defender ideias, votar de acordo com o interesse popular, votar de acordo com aquilo que é correto. E não necessariamente propor vários projetos, digamos assim. Então, nessa questão você tem inteiramente a razão. E, Jaime, já pegando o gancho de uma bandeira que eu tenho notado que é muito marcante na sua defesa de ideias, né? Que é a questão dos salários dos vereadores, né? Dos parlamentares em geral, mas também dos vereadores de uma pessoa que estão ganhando salário integral, que é cerca de 15 mil, durante a pandemia, trabalhando de casa. Então, eu queria saber, Jaime, você eventualmente sendo eleito vereador e não conseguindo aprovar um projeto que reduz os salários dos vereadores, você pretende reduzir seu salário ou a verba de gabinete? Sim. Primeiramente, eu queria explicar uma coisa. Eu luto para acabar com todas as regalias possíveis do Estado. Aquilo que a gente puder lutar para acabar com esse Estado grande que a gente tem, aí eu vou
Vou falar até o Paulo Guedes, ele gosta muito de falar sobre isso, que infelizmente o problema do nosso país é o Estado inchado. Então, assim, eu quero lutar para que as pessoas tenham uma mentalidade de serem independentes do poder público. Então, lutar para que essas pessoas tenham liberdade econômica, liberdade social. Então, com relação a isso, eu estou aqui reafirmando que eu tenho, sim, a intenção de abdicar de 50% do meu salário assim que chegar. Mas aí que fique bem claro, para depois não dizerem que eu não avisei antes. Qual será o meu modo de abdicar dessa regalia? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, se eu abdicar do meu salário em si, o salário vai ficar para a Câmara lá, acumulando, então ele não vai poder, ninguém vai poder mexer naquilo ali. A minha ideia é que, sabendo que João Pessoa tem grandes ONGs, não falo ONG em geral, falo ONGs sérias também, porque a gente sabe que tem ONGs sérias no mundo, né? Tem ONGs, um exemplo, a gente podia incentivar cada vez mais para fazer uma coalizão da direita, em geral, para lutar contra o Escola Sem Partido, criar uma ONG para lutar a favor do Escola Sem Partido no nosso município, denunciando a ideologia de gênero, enfim, diversas coisas. E mais ou menos isso. Aí qual é a minha intenção? É pegar essa parte que eu estaria abdicando e injetar nesse meio para, assim, a gente poder criar uma militância e lutar contra a esquerda como eles fazem. Por quê? Se eu realmente dizer assim, não, eu só vou gastar 50% do meu salário. Beleza, eu só gasto 50% do meu salário. Mas ele vai ficar lá parado, sem utilidade nenhuma. Então, eu vejo, não sei se você vai concordar comigo, mas, claro, todo mundo tem o direito de pensar diferente, você também, enfim, lógico, nós pensamos diferente em muitas coisas, que nós precisamos entender que o salário do vereador, ele pode ser utilizado, não necessariamente para o vereador, você pode abdicar de uma certa maneira para utilizar para outras coisas. Um exemplo, nós precisamos apoiar, divulgar para as pessoas, que é isso que eu acho que a política da direita precisa entrar, a política da direita precisa adentrar ao povão, a explicar o que é uma reforma tributária, a gente precisa explicar o que é uma campanha contra o aborto pesado de verdade, lutar realmente contra o aborto. Então, para isso, eu quero que o salário que eu venha a abdicar, ele não fique parado na Câmara. Não fazer como muitos que lá estão, que se posam de conservadores, que se posam disso, daquilo, mas na verdade eles estão fazendo o mesmo. Eu quero pegar o meu salário e dizer, vai para a ONG tal esse mês, vai para a gente fazer uma campanha forte contra o aborto, a gente fazer uma campanha muito forte, para que a gente venha denunciar a população que realmente precisa saber o que é o comunismo. A gente precisa fazer campanhas fortíssimas para combater o establishment no nosso estado, para a gente combater a esquerda, que é muito forte no nosso estado, e assim cada vez mais incentivando pessoas a usarem, pessoas que forem políticos, pessoas que forem continuar lá, usarem cada vez mais um pouquinho dessa verba política para trabalhar realmente para o povo. O vereador, ele não pode fazer calçar-rua, ele não pode, por exemplo, ele não pode calçar-rua, ele não pode pagar hospital, essas coisas, porque seria hipocrisia e estaria fazendo velha política. Mas ele pode, sim, incentivar campanhas que levem conhecimento às pessoas que tanto precisam. Um exemplo, eu sempre tive essa vontade de fazer uma biblioteca. Queria sempre não sei se você já teve essa vontade, acho que sim, de fazer uma biblioteca pública, né? De direita não. Uma biblioteca pública onde o livro de direita ele não seja, a palavra fugiu da minha cabeça agora, mas ele não seja, como a gente pode dizer, não seja proibido, ele não seja rasgado. Não seja inacessível, né? Pois é, isso, mais ou menos isso. Então, uma biblioteca pública, um local simples, onde a gente possa, onde jovens saiam das escolas, passem lá e vou ler esse livro aqui, e leve cada vez mais conhecimento a essas pessoas. Eu acho que deixar o dinheiro lá parado, a Câmara vai usar ou não vai usar, porque o dinheiro fica parado, fica acumulando, e nada mais, nada menos, aí depois acumula tanto que vão dizer, não, nós agora podemos
por um dinheiro tendo em reserva na Câmara, como já aconteceu isso, você sabe dessa história. Temos um dinheiro sobrando na Câmara, então agora vamos pegar o dinheiro e vamos aumentar o salário dos vereadores porque tem um dinheiro sobrando. Isso é inadmissível, né? Então, como eu falo, eu pretendo sim, me comprometo sim em abdicar da parte do meu salário a partir do momento que não seja para deixar na Câmara Municipal, que fique bem claro, eu não vou deixar o salário disponível na Câmara Municipal. Eu vou pegar o salário e a gente vai colocar em ONG. Tem coisas maravilhosas que a gente pode fazer na nossa cidade. Nós podemos fazer campanhas para levar conhecimento a moradores de rua. A gente pode pegar moradores de rua e tirar das ruas. Entendeu? A gente pode pegar as igrejas evangélicas, igrejas católicas, fazer uma coalizão e essas tirarem cada vez mais pessoas das ruas. Porque, não sei se você de João Pessoa sabe muito bem, tá insuportável andar em João Pessoa, você vendo milhares de pessoas passando fome, precisando daquilo, crianças na rua jogadas praticamente no lixo, né? Seres humanos sendo tratados por essa esquerda porca que nós temos no nosso estado, seja do governador, seja do prefeito. Então, assim, a minha ideia é basicamente isso, é usar essa parte que eu vou abdicar justamente para levar, sim, tanto conhecimento, como também para fazer outras campanhas, como, quem sabe, o Pensando Direito, ajudar cada vez o Pensando Direito a crescer de uma certa maneira. Para mim isso não é problema, né? Que aquilo que eu não estou doando o meu salário, que não é meu, é do contribuinte, mas entra na minha conta, posso abdicar e, deixando bem claro, criarei, lógico, um modo, um meio, e tanto comprovar esses repasses, comprovar que está sendo feito repasse, para depois nos dizer assim, não, você não está fazendo repasse, está dizendo que está fazendo. A gente vai comprovar que está fazendo repasse. E é basicamente isso, sem hipocrisia, trabalhar de verdade, ver que as pessoas não têm que depender do poder público, o poder público tem que entender que ele precisa das pessoas e não as pessoas do poder público. Muito bem, Jaime. Essa é uma ideia que eu gostei bastante, de pegar uma parte desse recurso e investir na cultura, na guerra cultural em favor da direita, especificamente no município. Era uma coisa realmente Eu que tive uma vez, não sei se seria essencial. você ficou sabendo, desculpa falar essa, não sei se você ficou sabendo, mas teve uma vez que eu tentei juntar umas pessoas, médicos, etc., para que a gente pudesse comprar bastante livro, o livro Joolavo, né, o livro Joolavo, enfim, o mínimo, e a gente poder tipo, entregar para o carente. Aquele jovem carente gosta de ler, mas não é acessível o livro a ele por preço, não é acessível a ele pela até dificuldade da imprensa ou dos meios de comunicação dizer que existe Olavo de Carvalho no mundo, né? Enfim, é basicamente isso. Acho que nós precisamos políticos e futuros políticos mais à direita, políticos, porque para ser direita você tem que entender muito mais coisas do que a gente entende. Políticos mais à direita, nós precisamos entender que estamos numa guerra cultural. E numa guerra cultural, a gente só vence jogando de igual para igual com a esquerda, o que a esquerda faz. E acredito que o poder financeiro ele pode ajudar muito a gente a tocar pessoas à realidade da política ideológica que existe no nosso Estado. Com certeza. Então, Jaime, indo para a próxima pergunta, eu queria saber qual a sua avaliação da gestão Luciano Cartacho. Vamos lá. Luciano, para mim, é um frustrado. Luciano, para mim, é um frustrado. É uma gestão frustrante. É uma gestão vergonhosa e midiática. E esse é o problema quando você tem as pessoas necessitando da política, do Estado, do município. Então, um exemplo. Você tem jovens que são jornalistas, que têm um futuro muito grande dentro do jornalismo, mas eles não têm o direito de ser jornalista independente, porque dentro da Paraíba, você só consegue ser um grande jornalista se você ganhar aquela cota pública, seja ela municipal, seja estadual, para você fazer seu blog sair nos canais onde deve sair, e etc. Então, assim, eu vejo que Luciano é só mais um político daqueles que nós precisamos jogar no lixo. Luciano é um frustrado. Vale lembrar que Luciano é um petista de sangue, ele é um petista de raiz. Ele só saiu do PT porque em 2016 ele viu que o petismo estava acabado com relação às manifestações de rua. Inclusive, quero fazer menção aqui a vários jovens
que quero lembrar que vários jovens em 2016, 2015, 2016, em João Pessoa, fizemos as maiores manifestações, seja ela política, aqui no estado da Paraíba, em João Pessoa, não sei se você lembra disso, com mais de 20 mil pessoas no Busto Mandaré. E aí, o prefeito frustrado, Luciano Cartacho, ele sentiu que o povo não quer mais o petismo, ele sentiu que o povo não aguenta mais essa política de esquerda, e ele viu que tinha que sair do partido do PT, porque o nome PT, o nome petismo, o nome petista, a estrela petista, ela não iria, ele não iria levar aquela campanha. E eu lembro muito bem que Ricardo Coutinho, outro bandido, né, o cara da Calvário, ele queria muito, se você lembra desse, ele queria muito que Luciano continuasse no PT. Por quê? Porque entre o PT e o PSB, as pessoas iam votar em quem? No PSB. Aí, numa jogada de marketing, uma jogada inteligente, ele foi para o PSD. Então, assim, para mim, a gestão de Cartacho, ela é igual à de todo comunista. É aquelas pessoas que paga blogs para dizer que faz aquilo, mas o município de João Pessoa, ele vive uma crise econômica onde não é dita. Nós vivemos uma crise econômica. É uma prefeitura que não atrai empresas para João Pessoa, as empresas fogem de João Pessoa. É uma prefeitura que abriga pessoas na Câmara Municipal, nas secretarias, que não são pessoas técnicas, que não são pessoas 100% preparadas para exercer o cargo de auxiliar administrativo do município, para assim melhorar o atendimento, melhorar o serviço público que precisa ser melhorado. Então, por que ele faz isso? Porque Luciano Cartacho, ele é fruto de uma coalizão política. E essa coalizão política, ele precisa abrigar os pau-mandados, ou melhor, a turma dos atuais vereadores de João Pessoa, assim como Ricardo Coutinho fazia com a Operação Calvário, etc. Então, assim, Luciano, para mim, ele é um frustrado político, ele é um cara que a política da Paraíba vai agradecer muito quando ele deixar o mandato, e se Deus quiser, o próximo não seja nem 3% do que Cartacho é, porque se for, pode se preparar que aquela crise que houve no Rio de Janeiro em 2013, não, foi em 2017, né, que tem uma crise lá que o governo não estava pagando tudo. Nós teremos essa crise política, administrativa, aqui em João Pessoa também, e é econômica que eu falo. Enfim, Cartacho não faz nada para João Pessoa. Você vê uma pandemia aí onde os hospitais que ele disse que tanto fez, tanto faz, que inclusive eu fui uma das pessoas que denunciei o hospital Prontovida, que ele chama de Prontovida, que ele disse que em 22 dias estaria pronto. O hospital ficou pronto em 1 mês e 20 dias, ou seja, 1 mês e 20 dias para se preparar para uma pandemia, um colapso da saúde. Luciano Cartacho foi o que ele precisou, ou seja, milhares de pessoas não tiveram atendimento por causa de um atraso na saúde pública. Então, assim, para mim, Cartacho, ele é um cara que a política precisa esquecer. Precisa esquecer porque João Pessoa, ela não conseguiu evoluir 3% do necessário como ele tanto prometeu. Nós temos um problema de rua, nós temos um problema de segurança, nós temos um problema de iluminação, nós temos um problema na saúde, nós temos problema na guarda municipal. Então, assim, acho que a velha política, que é a de Luciano Cartacho, é compreendida pelo partido que ele vem e pelas pessoas que estão ao redor dele. Para mim, Cartacho não passa mais de um político que precisa ser extinto da política paraibana. Pois bem, o Luciano Cartacho, ele já está no segundo mandato, ele não pode ser candidato à reeleição, obviamente, e existem alguns candidatos aí no páreo, Jaime, sendo especulados, como, por exemplo, além do Valber Virgulino, que eu entrevistei já o Cabo Gilberto aqui, ele disse que é o candidato dele, o candidato de Bolsonaro, pelo menos pretende que seja. Tem também o Cícero Lucena, que já foi prefeito, inclusive ganhou alguma força política aí com o processo da confraria, onde ele foi inocentado, em boa parte. E temos também Raoni Mendes, que é do Centrão, e Nilvan Ferreira, do jornalismo, que tem se colocado um pouco mais à direita. Quem você apoiará, Jaime, para prefeito, caso Valber Virgulino não seja candidato, não consiga ser, enfim?
Bom, se Valber não for candidato, pelo menos eu teria o direito de ser vereador, de ser candidato a vereador. Então, entre esse jogo político, eu não apoio nenhum, certo? Não apoio nenhum. Primeiro, porque eu acredito em Valber. Então, acho que Valber pode fazer um mandato importante para a nossa cidade, para aquilo que a gente precisa mudar na política da Paraíba. Entretanto, contudo, todavia, isso não me dá o direito de acreditar em todos os candidatos. Porque, um exemplo, eu vou lembrar aqui, tem também, não sei se você está sabendo, do candidato ao prefeito, que é Diego Tavares. Enfim, vou lembrar aqui, vamos lá, Raoni. Raoni é o político que diz, eu sou de direita, sou conservador e tal. Mas foi o mesmo que se aliou a Ricardo Coutinho. Gente, quem se alia a Ricardo Coutinho é ricardista. Você não precisa... eu sou da direita, foi uma necessidade política, mesmo, não tô nem aí. Você se aliou, para mim você já é um bosta. Desculpa, Raoni, com todo respeito. Tá? Para mim você é um bosta. Entendeu? Então, assim, quem se aliou com o Ricardo Coutinho, quem se aproveitou de Ricardo Coutinho roubando o estado da Paraíba, roubando da saúde pública do estado da Paraíba, destruindo a moral que o paraibano tem, porque o paraibano é um povo trabalhador, um povo que merece respeito. Então, assim, quem ficou calado diante dos desmandos de Ricardo Coutinho, para mim, é do mesmo jeito. Eu vou até além, não é centrão, não. Sabe o que é? É o seguinte, é da turma que tá em cima. Raoni é da turma que tá em cima. Com todo respeito a Raoni. Espero que ele mude, lógico. Ele é da turma que tá em cima. Então, quem foi o outro que você citou? Você citou Nilvan Ferreira. Tenho um apreço por Nilvan, respeito o Nilvan. Nilvan vem se mostrando um cara denunciando muitas coisas em João Pessoa, na Paraíba, com relação à Operação Calvário, tal, que nós também fazemos esse trabalho de denúncia. Entretanto, contudo, todavia, Nilvan não está no meu partido. Nilvan está praticamente aliado ao Julian Lemos, né, que é um traidor que traiu o Bolsonaro. Né? Julian traiu o Bolsonaro, traiu aquele projeto de direita, aquele projeto conservador que nós tínhamos para o nosso Estado, a gente poder cada vez mais incentivar pessoas conservadoras a gostarem de política. Ele traiu isso. Então, a partir do momento que Nilvan se colia com essas pessoas, para mim, o Nilvan deixa de ser o meu candidato. Respeito o Nilvan, como eu digo, respeito o Nilvan, respeito o Raoni, mas respeito não quer dizer que você deixe de falar a verdade. Então, vamos lá. Desejo sorte para Nilvan, mas, pelo menos, o Valber não saindo candidato, que eu acho difícil, só se Deus tirar a candidatura de Valber, Valber não saindo candidato, eu serei um vereador altamente independente. Se eu vou ganhar, só Deus sabe. Isso é da vontade do Senhor, se for a vontade dele, eu chegar lá. Entretanto, contudo, todavia, eu serei tanto a minha candidatura como a minha gestão, o meu mandato será totalmente independente, sem querer nenhum candidato a prefeito de João Pessoa, senão o Valber Virgulino, ele não sai candidato. Eu temos um exemplo aqui em João Pessoa hoje do senhor Diego Tavares, mais uma vez, com todo respeito a Diego Tavares, mas, poxa, ele está falando em economia, ele é aliado de um prefeito, vai ser, para tudo indica, ele será o candidato do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, para manter o grupo político. Então, me pergunta, eles passaram 8 anos destruindo a economia do município de João Pessoa. Quem é essa turma para querer falar da economia no momento que a Paraíba tanto, que o Estado e o município tanto se prejudica? Entendeu? Então, assim, não vejo o Diego também uma pessoa, pode ser uma pessoa preparada, mas não de conduta, com todo respeito, ilibada para poder levar esse pensamento de renovação política que nós precisamos. Repito, se Valber não for candidato, eu tenho um compromisso de tanto pegar a minha eleição ser independente, minha candidatura ser independente, você não vai me ver. Se não for Valber, você não vai me ver com adesivos de prefeito tal, pedindo voto para prefeito tal, e também fazendo cada vez mais, e também levando o meu mandato à independência, cada vez mais sem precisar, e sim agindo como um legislador, como você mesmo falou, um legislador faz, que é fiscalizar a gestão daquele prefeito. Muito bem. Eu queria só mandar um salve aqui para Jair Corrêa, colunista do blog Pensando Direita, está aqui na live.
Gustavo Rodrigues também, Tiago David. Pessoal aqui acompanhando a entrevista de Jaime Cardoso, pré-candidato a vereador de João Pessoa. Luciano, meu advogado. Gabriel, meu advogado. Duda aí, ó, 38. Um cara de bem. Tem milhares de pessoas aqui de bem. Então, Jaime, eu queria já falar um pouco de aspectos econômicos também, já que você tocou aí comentando sobre Diego Tavares. É mais específico, é uma questão de política de privilégios. O ministro da Economia do governo Bolsonaro, que já vou perguntar sobre isso também, na sua opinião, o ministro da Economia ele está defendendo que os privilégios eles não devem ocorrer com as classes profissionais. Tem muita gente defendendo que médicos devem ganhar mais por causa da pandemia, policiais, grupos de trabalho que estão atuando aí na pandemia, mas ele diz que é contra, porque não é uma situação específica onde eles são mais requeridos que vai fazer com que eles devam ter um privilégio, que é justamente uma lei específica que os beneficie e não o resto da população. Uma coisa desigual, digamos assim. Então ele se posicionou contra isso e o Paulo Guedes ele é um dos ícones do liberalismo no Brasil. Foi fundador, inclusive, do Instituto Millennium, um dos principais institutos liberais do Brasil. Queria saber, Jaime, a sua opinião sobre isso. Deve haver políticas corporativistas, políticas sindicais que defendam aumentos de salário a classes específicas, sobretudo diante de uma pandemia, que é uma situação circunstancial? Se a luta sindical fosse tão boa para a classe trabalhadora, deixaria de existir aquela turma que é escravizada dentro do corporativismo que nós temos na economia do nosso país. Eu concordo com o Paulo Guedes, acho que esse é o momento. E primeiro, eu sou contra o privilégio, começa por aí. Eu acho que precisamos acabar com os privilégios. Como eu gosto de falar, eu acho que é o momento a gente pensar primeiramente nos privilégios do Estado. O Estado paga horrores para deputados, horrores para vereadores, horrores para secretários, enquanto um cara que é um jornalista, por exemplo, recém-formado, etc., a dificuldade que ele vai ter que para adentrar no mercado do trabalho diante desse Estado tão inchado, esse Estado tão que lhe prende a você ser Estado, né? Então, assim, eu defendo sim que o Paulo Guedes, na minha visão, o Paulo Guedes está corretíssimo, porque é um momento de pandemia, é um momento que os governadores e prefeitos quebraram aquela reforma econômica que estava em crescente, a economia estava subindo, o Paulo Guedes, com a sua maestria política, economicamente falando, a sua equipe, inclusive, não sei se você conhece Adolfo Chacida, né, o nome dele. Adolfo Saxida. Ele é da equipe Chacida. Ele é da equipe do Guedes, né? Então, eu conheci o Adolfo lá em por favor, licença. Eu conheci o Adolfo lá no acampamento, lá na luta pelo impeachment. Era um cara que ajudava muita gente. E ele tinha ideias importantíssimas para o nosso país. Você vê como o Paulo Guedes ele tem razão quando ele fala sobre economia, você vê a maestria que ele fez com relação do dólar, né? Ele pegou lá, tem 100 bilhões parado, o dólar subiu, ele conseguiu 500 bilhões de reais para a nossa economia, para o governo continuar andando. Precisa haver, no momento, voltando para o assunto, precisa haver no momento que as pessoas entendam, principalmente o poder público, precisa entender que a pandemia quebrou o Brasil, a pandemia vai trazer uma miséria muito grande, vai sair o vírus e a fome vai chegar. Então, tenho certeza que precisamos cortar esses privilégios e lutar para cortar esses privilégios, ajudar o Paulo Guedes nessa disputa, porque o Guedes ele precisa da nossa ajuda nesse momento, o Bolsonaro precisa dessa ajuda nesse momento, para lutar contra o aumento de privilégios. Se eu não me engano, amanhã vai ser, para você ver como são as coisas, amanhã vai ser votado na Câmara Municipal de Guarabira o número de aumento de vereadores. Eles querem votar o aumento de vereadores no meio de uma pandemia.
Isso é um bando de vagabundo. Bando de vagabundo. O povo morrendo de fome. O povo está morrendo de fome. O povo está precisando de comida, de emprego. Não é de mais vereadores, não. Então, assim, é para você ver como são as coisas. Então, assim, eu concordo plenamente quando o Paulo Guedes ele fala que precisa cortar privilégio. Agora, eu sempre falo, se Deus quiser, o Guedes vai conseguir aprovar com muita dificuldade um corte de privilégio que comece dos políticos, do poder público. Porque, assim, é muito fácil. Eu vou cortar do médico que ganha 15 mil reais. Beleza, você pode cortar do médico que ganha 15 mil reais. Mas você só vai ter moral para cortar de um médico que ganha 15 mil reais se você, vereadorzinho aí de uma pessoa que está parado em casa, dizendo, fica em casa enquanto o povo perde emprego, quando você que está ganhando 15 mil reais está em casa, paradinho, 15 mil reais. Então, assim, é inadmissível. Espero que o Guedes consiga sim, aprovar um pacote que acredito eu que será muito difícil, porque cortar na carne de político é muito difícil, né? Muito difícil. Cortar da carne do poder público, porque imagina, temos vereadores que têm 60, 80 empregos dentro do município. São essas 60 a 80 pessoas, 60 a 80 pessoas que estão, que serão cabos eleitorais aí usadas nas ruas para fazer as campanhas dos vereadores. Imagina se esses vereadores com menos 60 a 80 funcionários no município, se eles conseguiriam manter o mandato, a eleição, a vitória deles como vereador. Então, assim, concordo com o Paulo Guedes, nós temos que acabar com o corporativismo, nós temos que lutar contra o sindicalismo, porque o sindicalismo, ele nunca ajudou o trabalhador, ele só escravizou o trabalhador. Isso é história. Você pegar a história dos países onde os sindicatos foram fortes, você vê os Estados Unidos. Existe sindicato? Existe. Mas o sindicato lá, ele não escraviza, ele trabalha realmente, ele funciona realmente para o trabalhador. E aqui no Brasil, não. O sindicato serve para um cara que é votado em 2 anos em uma eleição direta lá, para estar ganhando muito bem e fazendo absolutamente nada. Então, corta também do judiciário. Por que não? Por que não um juiz não pode ganhar, vamos supor, se o teto do médico, não, o mínimo do médico, se eu não me engano, é 7 mil reais. Isso é mais ou menos isso. Porra, o juiz ganhando 30 mil reais, um desembargador ganhando 30 mil reais, com inúmeras regalias, com auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio até creche, escola para os seus filhos. Né? Isso tudo pago pelo contribuinte, aquele cara que vende vende um hambúrguer, vende um caldinho de cana no meio da rua, aquele pagador de imposto, aquele contribuinte que contribui muito bem. É desonesto o Estado brasileiro na atualidade. Então, assim, concordo sim com o Paulo Guedes, ele tem meu apoio, e se Deus quiser, Paulo Guedes vai vencer, nós iremos vencer essa batalha tão difícil que é no nosso país. Muito bem. Jaime, sobre economia mais uma vez, como você acha que o liberalismo econômico pode ser implantado na cidade de João Pessoa? Eu vou citar alguns exemplos aqui, que inclusive eu tenho pensado. Quando o deputado Cabo Gilberto conversou comigo sobre esse assunto, ele perguntou minha opinião e eu disse o seguinte, que um dos grandes problemas, não só da Paraíba, como do Nordeste em geral, é a questão da qualificação da mão de obra. Não adianta a pessoa, o político, trazer para cá grandes empresas, como a fábrica da Jeep, por exemplo, porque ela vai contratar pessoas que vêm de fora, que têm mais qualificação na média do que o Nordeste. O nordestino, ele tem, digamos, uma escolaridade baixa, ele tem um nível superior, digamos assim, não são muitos que têm nível superior completo, então os empregos que vão para nordestinos em grandes empresas daqui, eles são no baixo escalão, são na faxina, na questão de, digamos, estágio, coisas de baixa qualificação. Então, para melhorar esse cenário, precisaria melhorar o ensino público e o ensino privado local, certo? Uma das ideias que seriam possíveis para viabilizar isso seria a política de voucher, que, de acordo com estudos nacionais, as escolas privadas elas cobram uma mensalidade, em média, inferior ao custo mensal das escolas públicas.
inferior ao custo que o Estado tem com as escolas públicas. Por que não transferir os alunos da rede pública para a privada, bancando a mensalidade com o dinheiro público, não é verdade? E a gente tem também na área da saúde uma experiência positiva na cidade de São Paulo, que foi implantada inclusive pelo então prefeito João Dória, foi o Corujão da Saúde. Enquanto as pessoas de baixa renda não podiam financiar seus planos de saúde, suas cirurgias, seus procedimentos médicos, a prefeitura fez acordos com os hospitais privados para que eles atendessem gratuitamente esse público de madrugada, onde não tinha ocupação das instalações. Então eu queria saber, Jaime, quais os seus pensamentos para João Pessoa em termos de liberalismo econômico? Inclusive, nós falamos do Adolfo, né? O Adolfo que me trouxe essa ideia do voucher. E eu faz um tempinho já que eu gosto de dar uma lida sobre isso e estudar cada vez mais sobre a ideia do voucher. E eu vejo, na minha visão, é uma ideia magnífica. Porque assim, a gente fala da privatização da educação. Mas sempre a gente tem que ir devagarzinho para a gente poder chegar no topo. E a ideia do voucher é mais fácil você levar para o cidadão comum. Aquele comum que eu falo é aquele que não tem muito conhecimento quando se fala de economia, de política, dessas coisas. E eu acho interessante quando você fala do voucher, porque, me corrija se eu estiver errado, mas eu li em uma vez uma reportagem, não foi G1, não foi G1, que o custo do aluno no poder público municipal de uma escola, ele ultrapassa, isso assim eu estou falando com o todo, tá? O todo. Ele ultrapassa R$ 5.000. Então, você tem um custo altíssimo por aluno, convenhamos, e um baixo aprendizado, um baixo incentivo de aprendizado, um baixo incentivo do jovem para as escolas. Quando ele vê aquela escola, muitas vezes, com problemas de iluminação, quer queira ou quer não, gente, isso afeta a nossa vontade de estudar. É a mesma coisa se você está em casa. Se você tem uma casa sem estrutura, é lógico que você não vai ser feliz com essa casa. Vamos ser sinceros, você quer um conforto, você quer uma cama boa, você quer uma sala boa, você quer coisas boas. É a mesma coisa na escola. Quando o jovem vê que ele está em um lugar muito bom, um lugar onde ele aprenda e ele no futuro vai ser usado pelas coisas que ele aprendeu, porque nós sabemos, a educação do nosso Brasil virou ideológica. E não aquela educação de lhe preparar para uma realidade empresarial, uma realidade no mercado de trabalho. Virou ideológico. Você tem que aprender Marx, você tem que aprender sobre Che Guevara, você, enfim, diversas coisas. Então, assim, eu defendo a política de voucher também, faz um tempinho já. É o Adolfo que falou para mim, lá em Brasília, sobre essa ideia. Antes, inclusive, eu era contra, para não dizer que eu sou hipócrita aqui, mas depois que ele me explicou como funciona, como seria, eu passei a admirar a política de voucher e seria uma das coisas que a gente poderia, através da Câmara Municipal, e se o prefeito for o Valber Virgulino, a gente poder sentar e inserir aos poucos jovens no ensino privado através do voucher. Você vê, se o custo de um aluno hoje é R$ 5.000 numa escola pública, eu falo assim, gente, o custo no geral, aquele gasto de energia, gasto de material, aquela louça que é danificada, etc. Lógico que esse custo pode baixar se a gente não houvesse tanto problema educacional, a gente tivesse tanto Paulo Freire na cabeça das pessoas. Enfim, então, você tem um custo de R$ 5, aí você vai para uma mensalidade no Motiva, por exemplo, sem querer fazer propaganda aqui para nenhum. Mas você vai para um Motiva, por exemplo. Motiva coloca aí pessoas em medicina, coloca em pessoas, não que isso seja um grande apreço na educação que a gente vive no nosso Brasil hoje, né? Mas coloca pessoas para ser médicos, engenheiros, etc. E passa pessoas na faculdade pública, passa em massa mesmo jovens ali podendo pagar a sua faculdade. Então, assim, se você cria uma política de voucher, você insere tanto o pobre, porque a esquerda gosta muito de falar de quê? De inclusão social. Então, você consegue incluir o poder público, ele consegue incluir no mesmo ambiente privado de uma escola onde só estuda filho de juiz, filho de vereador, filho de prefeito, filho daquilo, filho de empresários riquíssimos, você consegue também
inserir aquele cidadão pobre, filho de um trabalhador, filho de um empregado assalariado. Então, isso também, a política de voucher, ela não só melhora a educação, como ela também pode ser tratada como a inserção de uma política social, de você inserir aquelas pessoas menos agraciadas pelo poder público e ser inserida socialmente. O pobre junto com o rico, com a criança rica, entre aspas, né? Uma criança rica, criança da alta sociedade, e assim incentivar cada vez mais ela a se espelhar naquele ou naquela outra pessoa para poder ela dizer assim, não, agora eu quero ser eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um doutor, mas eu quero ser um doutor que entenda realmente o que é doutorado, quero ser um doutor que realmente entenda o que é servir para a nação e etc. Então, assim, acredito eu, até porque dentro da escola privada, o dono daquela escola, ele vai meio que poder regular aquela educação que o professor de historinha, aquela educação que o professorzinho de filosofia, né, aquele de professor de português, vai poder ensinar para os filhos de outras pessoas. E não será, fugiu aqui, não branco, mas não será desmerecedor para um jovem da comunidade estudar do lado de uma criança que seja filho do empresário. Muito pelo contrário, seria um orgulho, na minha visão. Seria um orgulho. Porque você estaria dividindo conhecimento, você estaria dividindo a mesma sala, as mesmas coisas. E o que o poder pode fazer para evitar preconceito, bullying, essas coisas, seria ele inserir junto uma política de inserção, de inserção do pobre com o rico, uma inserção social de verdade. Eu defendo a política de voucher também, acho importantíssimo isso, e acho, com todo respeito, que isso um dia, eu tenho certeza que isso um dia vai valer a pena e vai chegar aqui no município de João Pessoa. Sim. E assim, é uma proposta, digamos, a gente está conversando aqui em termos de generalidades, né? A gente ainda não se debruçou, pelo menos ainda não, né? Como eu acabei de falar, sobre o assunto, sobre os dados específicos de João Pessoa, sobre como poderia ser implantado. Isso é uma questão mais detalhista, que seria o próximo passo. Então, Jaime, eu queria saber sua opinião aqui sobre a mobilidade urbana. João Pessoa, ela é famosa, né? Uma cidade média para grande, é famosa pelo trânsito muito caótico. Quando chega aquele horário lá das 17 horas, das 18 horas, o pessoal realmente, onde sai mais do trabalho, larga o expediente para voltar para casa, etc. E as avenidas, elas não conseguem comportar esse trânsito. Qual seria uma ideia sua, assim, para melhorar essa questão da mobilidade urbana em João Pessoa? Primeiro eu queria mandar um abraço pro meu amigo Cidinho, porque toda vez eu faço live e o cobra acaba esquecendo de mandar um abraço para ele. Cidinho, um abraço. Eu queria dizer o seguinte: primeiro, nós precisamos lutar contra o oligopólio dos ônibus, das empresas de ônibus que existe no município de João Pessoa. Se você tem. Peraí, eu tenho uma danadinha aqui, ó. Desculpa. Nós precisamos lutar contra o oligopólio das grandes empresas de ônibus que existem. Me desculpa, é minha mãe. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nós precisamos lutar contra o oligopólio das grandes empresas que nós temos em João Pessoa. Você precisa abrir o mercado das empresas de ônibus, melhorar o transporte público para que as pessoas tenham realmente vontade, pelo menos durante a semana, a irem trabalhar no transporte público. Assim você poderia, pelo menos, diminuir uma pequena parte de pessoas usando o carro e assim é diminuir cada vez mais o trânsito de João Pessoa. Infelizmente, não temos pessoas com coragem para lutar em João Pessoa contra essas grandes famílias que monopolizam o transporte público da nossa cidade. Então, outra coisa que eu acho interessante que João Pessoa pode mudar, parece besta, mas é importante, os sinais de João Pessoa. Não sei se você já parou para pensar como são os sinais de João Pessoa. Você está na das pessoas ali,
na frente ali, no grupamento de engenharia, do lado daquela pizzaria ali. Aí você tem um sinal abre, o outro tá fechando. Ou seja, você sai de uma paralisação, você já entra em outra. Quando, na verdade, era para ver em sequência. Abre um, vai abrindo o outro, e assim, para meio que melhorar o transporte, não, melhorar a mobilidade da Epitácio ali, etc. E assim, como eu falo, eu acho que o mais importante com relação a transporte por mobilidade é lutar contra as grandes empresas, as grandes famílias que monopolizam, o transporte público de uma pessoa. Você tem aqui a transnacional que toma conta de tudo. Então, assim, eles que vão decidir praticamente o preço, o gasto, as coisas, eles que vão sentar com o prefeito para dizer nós temos que gastar isso, gastar aquilo. Isso é bizarro. Você ter apenas uma família, apenas uma empresa tomando conta do transporte, onde para levar o trabalhador para casa, levar o trabalhador para o trabalho, etc. Então, assim, eu acho que o transporte público de uma pessoa, primeiramente, ele precisa passar por uma mentalidade. Qual é ela? A gente lutar contra as empresas tradicionais, as grandes empresas, que venham abrir mercado para empresas que acontecem em Recife, São Paulo, e assim haver uma livre concorrência para cada vez tanto melhorar o preço, diminuir o preço, como também para condições excelentes de um ônibus realmente poder transportar um cidadão. Porque em João Pessoa nós vimos cada vez mais que os ônibus parecem estão levando bicho, que nem bicho merece ser tratado da forma que é. São as empresas com ônibus sucateados, a gente vai lembrar aqui, que é aquilo que não, umas empresas com ônibus enferrujados, a frota sempre reduzida com a desculpa de gastos, porque está gastando muito, por isso, por aquilo, e sempre a mesma empresa regulando preço, regulando como horário, como será o serviço, etc., do transporte público de João Pessoa. Por isso, acho que o melhor que a gente pode fazer e falar hoje, se você concordar comigo, pode discordar, ficar à vontade, lógico, que a gente precisa realmente lutar contra o oligopólio que acontece em João Pessoa. Com certeza. Isso aí é uma bandeira que não precisa nem ser de direita propriamente para constatar que é válida, que é legítima. Pois é. Eu queria te perguntar agora, Jaime, sobre esse contexto aí que a gente está passando. Foi aprovada na Assembleia Legislativa da Paraíba recentemente uma solicitação ao prefeito Luciano Cartacho para que elabore um plano de retomada econômica na cidade de João Pessoa. Queria saber, Jaime, como é que deveria ser feita essa retomada econômica na sua opinião, tendo em vista aí a quarentena, o lockdown, e também a questão da curva de contágio, né? Se você acha relevante ou não. Eu sempre fui favorável ao isolamento vertical. Sempre fui, acho que para mim, inclusive países que usaram isolamento vertical funcionou muito bem. Mas são outros países, a regra é diferente do Brasil. Mas assim, na minha visão, eu não vou pegar exemplos de pais ruins para cuidar futuramente do meu filho. Eu quero pegar de pais como meus pais, enfim, para poder cuidar dos meus filhos, dar aquela educação. E a mesma coisa que a saúde pública de João Pessoa deveria ter feito no município. Primeiro, nós temos em João Pessoa as barreiras sanitárias, né? Quer dizer, dizem que são barreiras sanitárias, mas na verdade é só blitz, que apreende o seu carro e a sua moto. Mas eu vou lembrar uma coisa: o Estado, o Detran, etc., parou de arrecadar, concorda? Parou de arrecadar. Então, o Estado da Paraíba precisa de um meio para ganhar dinheiro. Então, multa, o município precisa ganhar multa, ele precisa multar as pessoas. As pessoas estão erradas, né? Então, assim, na verdade, é uma barreira que você vai ser multado. Mas, inclusive, amanhã, acompanhe no meu Instagram, amanhã eu irei visitar essas barreiras sanitárias, irei cobrar que os exames sejam feitos. Lógico, sabemos quais serão as respostas já do município, dizer que não vai ter exame, que é isso, que é aquilo, porque se é barreira sanitária, você tem que o quê? Detetizar os carros, lógico, e você tem, no mínimo, que fazer aqueles testes rápidos, aqueles testes para você ter uma dimensão como é que está o contágio de uma pessoa. Por quê? Aparentemente, o contágio, a ideia de contágio de João Pessoa
eles estão praticamente seguindo o contágio de São Paulo. Não, se contagiou em São Paulo, vai contagiar tantos em João Pessoa. Eles estão supondo como está o contágio em João Pessoa, quando, na verdade, eles não têm nem noção do que é contágio. O secretário de saúde do município de João Pessoa é um fracasso. Há 6 anos ele sucateia a saúde pública de João Pessoa e agora continua fazendo a mesma coisa. Eu espero que o plano de retomada da economia, o prefeito seja sensato, seja honesto, seja um homem. Ele diz assim, vou chamar os empresários pequenos e grandes de João Pessoa para eles, junto com eles, fazermos uma retomada da economia. Porque se só formos escutar o poder público novamente, que é o prefeito de João Pessoa, o prefeito de João Pessoa, junto com os seus secretários sucateadores da saúde pública, junto com o governador, secretário de Estado da Paraíba, nós teremos mais uma vez um problema gigantesco. Eles vão fazer o quê? Não, o comércio só vai funcionar durante 6 horas do dia. Certo? Durante 6 horas do dia. E aí? O que mais? Será que a prefeitura do estado não pode fazer os testes em massa? Como eu falo, eu acho interessante a Coreia do Sul. Mas tem gente que diz, não, no Brasil não daria certo. Mas por que não daria certo? A Coreia do Sul usou um método de que eles foram atrás do vírus e eles não esperaram o vírus chegar na saúde pública. Eles foram atrás dos casos. Então, se você tem agentes de saúde comunitária, você tem o UBS, se você tem UPAs, você tem essa barreira sanitária, poxa, faz aquele testezinho rápido. Custa nada a gente testar em massa a população de João Pessoa. Se vocês estão gastando aí mais de 3 bilhões, eu posso estar errado, não sei se foi 3 bilhões ou foi 3 milhões, agora 5 milhões de reais, não, 15 milhões de reais com respiradores superfaturados, gaste também com testes de massa, aqueles testes rápidos que você possa parar no carro e eles fazerem. Não sei se você viu o vídeo, o governador de Rondônia, Porto Velho, ele está fazendo isso. Para a retomada da economia agora, nessa próxima semana, que ele vai começar a abrir, ele está fazendo um dado para saber como é que está o contágio, mas ele não está esperando o contágio chegar. Ele está indo até o contágio. Então, o que acontece? Se você faz esses testes em massa, você consegue dimensionar qual seria o tempo de carga de trabalho durante esse período, como é que seriam os tempos de shoppings abrir. Porque, vamos ser sinceros, tu tá respeitando a quarentena? Mais ou menos. Pronto, eu não tô, sou sincero, eu não estou, certo? Porque eu não passo, me cuido, não estou contando com todo mundo. Então, assim, sou sincero, não estou respeitando a quarentena porque eu não concordo com esse meio do poder público querer me dizer aquilo que eu tenho que fazer, quando, na verdade, nem eles fazem aquilo que eles deveriam fazer. Então, qual seria a do poder público? Temos empresas, temos a saúde, então vamos pegar as empresas de testagem, etc., trazer para João Pessoa e fazer a testagem de massa. Você precisa saber onde é que está o vírus, você precisa saber quais são os bairros onde o vírus está andando mais, você precisa saber quais são as localidades, você precisa saber a gravidade das pessoas que estão passando. Um exemplo, eu vou falar sobre isso, não é assunto, mas eu vou falar. Você tem hoje praticamente um tratamento. Quem não quer que o tratamento seja Só um instante, feito com Jair. hidroxicloroquina? A live vai cair agora.